Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre salvação e reino, e hoje eu gostaria de destacar alguns textos bíblicos e falarmos sobre a salvação no Espírito. Em outro vídeo nós falamos acerca da salvação no Espírito, salvação na alma e salvação no corpo. Deus tem uma salvação que acontece em 3 tempos distintos. E quando o apóstolo Paulo ele menciona em Efésios capítulo 2, e ele diz no verso 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo está falando sobre a salvação no Espírito, que ela acontece instantaneamente quando nós cremos e confessamos ao Senhor Jesus como o nosso Salvador. A salvação no Espírito é para a eternidade. Deus está dando vida eterna ao homem, salvando o homem para a eternidade. E essa salvação nós só alcançamos através da fé, por meio da fé. É um presente dado por Deus. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu recebo vida no Espírito instantaneamente. Da mesma forma como Adão ele peca e ele morre no Espírito quando ele desobedece, instantaneamente ele morre no seu Espírito, assim também é a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna ao homem quando ele crê e confessa o Senhor Jesus. É muito simples e eu gostaria de explicar melhor para o seu entendimento, mostrando os textos bíblicos que você pode estar lendo na sua casa, que você pode estar meditando. Então depois você pega uma caneta, um caderno e anota esses textos que eu quero citar esta manhã, para trazer luz acerca desse assunto que tem sido tão polêmico na vida dos cristãos. E eu quero só trazer luz, entendimento, para que não haja mais luta na sua mente, luta interior acerca da salvação. A salvação, irmãos, é uma coisa tão simples, muito simples de entender, e eu quero trazer luz e clareza ao teu conhecimento nesse dia. Então vamos lá, eu separei alguns textos bíblicos que você pode estar meditando depois na sua casa. No livro de João, no capítulo 3, no verso 16, o texto nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. A palavra perecer no original é sejam condenados, sejam julgados. Então Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não sejam condenados, mas recebam a vida eterna. No verso 17, o texto diz que Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo de ser condenado. Quando Adão peca, Adão automaticamente sentencia toda a humanidade, porque toda a humanidade estava no corpo de Adão. Então Adão, quando ele desobedece a palavra do Senhor lá no jardim do Éden, e ele peca, ele contamina todo o homem pelo pecado que estava na sua vida. Ele carregava toda a humanidade no seu corpo, por isso que todos nós pecamos. Então Deus agora vai fazer com que o homem tenha a possibilidade de ser salvo, de não ser sentenciado por um pecado que o homem não cometeu. Nós não fizemos parte do pecado de Adão lá no Éden, mas o Senhor transferiu a consequência desse pecado. Mas agora, pela obediência e o sacrifício de Jesus, Ele nos dá esse direito de não sermos mais condenados quando nós cremos e confessamos ao Senhor. No verso 18 de João, no capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção, irmãos. Por muito tempo a gente tinha um entendimento distorcido da palavra de Deus. O que a palavra está nos ensinando nesta manhã é que quem não crê em Jesus já está condenado. Verso 18 do capítulo 3 de João: quem crê nele não é condenado. A condenação que leva o homem ao inferno vem para as nossas vidas através de não crer em Jesus, pois quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, irmãos. O texto é muito simples, a palavra de Deus é muito clara. As pessoas acham que o homem vai ser lançado no inferno por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da bebida, por causa da mentira, do engano, da falsidade, do assassinato e tantas outras coisas mais. O que leva o homem ao inferno é não crer no Senhor Jesus Cristo. Se Paulo diz que a salvação não vem por obras, a condenação ao inferno também não vem por obras. O que eu quero destacar aqui é que o pecado não tem esse poder de lançar o homem ao inferno. Mas a única coisa que nos leva o homem ao inferno é não crer em Jesus Cristo. Essa questão dos pecados nós vamos tratar em outro assunto, qual é a consequência. Tudo na vida tem uma consequência, mas eu quero que você entenda que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos o direito de morar com ele eternamente. E a salvação no Espírito, ela vem pela fé, não é por fazer. Algumas pessoas acham que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Nós precisamos estar fazendo alguma coisa para receber a vida eterna. E a vida eterna é essa, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi dado pelo Deus Pai Todo-Poderoso para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas recebam a vida eterna. No livro de João, no capítulo 3, desse mesmo capítulo que estamos citando, no verso de número 36, João continua escrevendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essas palavras aqui é o próprio Jesus conversando com Nicodemos. Jesus vai conversar com Nicodemos e Jesus vai falar acerca da vida eterna para Nicodemos. Mas no verso 36, olha o que Jesus está afirmando: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus está cravando, Jesus está nos dando afirmação de que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não é no verbo futuro, no verbo passado. Aquele que crê no Filho terá a vida eterna, ou teve a vida eterna. Não, o texto está sendo claro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele está dando garantia de que a vida eterna é nos dado através do momento em que nós cremos. No livro de João, no capítulo de número 5, no verso de número 24, Jesus, ele continua dizendo e afirmando que a vida eterna, ela é dado no momento em que o homem crê, no momento em que o homem confessa Jesus como seu Salvador. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, presta atenção nesse texto de João, capítulo 5, verso 24, é muito forte essa palavra. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que escrevi. Eu quero que você acompanhe aí da sua casa todos esses textos que eu estou citando. João capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo
que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E esse não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Irmãos, olha só o que Jesus está dizendo. Ele está afirmando que quem ouve a palavra e crê já tem a vida eterna. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós passamos a crer no nome de Jesus, passamos a crer, passamos a ter fé, nós recebemos salvação, vida no Espírito, vida para a eternidade. É o que a palavra de Deus está dizendo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Continuando aqui no livro de João, no capítulo de número 6, no verso de número 28 e 29, as pessoas que estavam em volta de Jesus fizeram uma pergunta. No versículo 28 do capítulo 6, o que faremos para executar as obras do Senhor? E Jesus no versículo 9 vai dizer: a obra do Senhor é esta, que creais no Filho, que creais naquele que Ele enviou. Então muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus e não tem possibilidade alguma, irmão, de nós fazermos a obra de Deus. A única coisa que foi nos dado como dever é de anunciar a obra de Deus. Por quê? Porque a obra do Senhor já foi feita, já foi concluída, já foi realizada na cruz do Calvário. Eu e você não teríamos condições alguma de pagar a nossa dívida. A dívida do pecado que foi deixado por Adão. Nós não teríamos condições nenhuma de quitar esse débito. Então Jesus vem e paga a dívida em nosso lugar. E aí agora nos é dado o direito de anunciarmos essa obra que Ele fez. E por Ele ter morrido e eu acreditar que Ele é o Filho de Deus, eu recebo vida eterna no meu espírito, eu sou perdoado dessa dívida, e agora eu me torno filho de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no verso 12, lá está escrito que quem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e crê nele, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente de eu crer em Jesus me dá o poder de ser feitos filhos do Senhor. Em João, no capítulo 6, aqui nesse mesmo capítulo, no versículo de número 37, 38 e 39, o texto nos diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porquanto eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que de todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, presta atenção nesse texto aqui. Olha que Jesus está falando e João escreve afirmando. João 6, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São palavras do Mestre Jesus, do nosso Senhor. É Ele que está declarando com as suas próprias palavras que o objetivo de Deus é nos dar a vida eterna quando eu creio em Jesus pela fé. Como o apóstolo Paulo diz, pela graça, por um favor que eu não mereço, eu tenho a vida eterna por meio da fé. Quando eu creio, quando eu confesso a Jesus, Ele me dá vida eterna no Espírito. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, a vida eterna dura até quando?
A vida eterna é para todo sempre, para a eternidade. Uma vez que Ele nos dá, Ele não tem como tirar, porque é um presente, e um presente que a gente dá não se tira. Isso é Jesus afirmando que nós temos vida eterna porque cremos. Livro de João, capítulo 10, verso de número 28 e 29 e 30. Vai anotando esses textos, irmãos, depois você ore e peça sabedoria ao Espírito Santo. Mas diante do que nós estamos lendo aqui está muito claro. Há uma afirmação vinda de Jesus que não tem como ser revogado. Ele está afirmando categoricamente que a vida eterna é nos dada gratuitamente, sem esforço algum, sem mérito nenhum. Só por fato de eu crer e confessá-lo, eu recebo vida eterna. Só o fato de eu crer em Jesus Cristo, eu já tenho vida no meu espírito. João capítulo 10, verso 28. Eu dou-lhes a vida eterna. Olha que Jesus está dizendo: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nunca hão de ser lançado no inferno, e nunca hão de ser julgado, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está afirmando mais uma vez: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse mesmo texto se remete a Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está falando, ainda antes que houvesse a criação do mundo, a existência de todas as coisas, Ele é. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Então Deus decidiu nos salvar, Deus decidiu nos dar a vida eterna, por meio do seu Filho, por meio da morte e do sacrifício do seu Filho Jesus. João, capítulo de número 12, verso de número 47, o verso 48, o texto nos diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que um julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então preste atenção que Jesus está afirmando mais uma vez que Ele não veio julgar, Ele veio salvar o mundo. E se alguém não crer, Ele não vai julgar, porque a própria palavra há de julgar a pessoa no último dia. Eu quero ler ainda mais um texto bíblico no livro de João, capítulo de número 20 e o verso de número 31. O texto nos diz assim, o verso 30 e o verso 31 de João: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muito outros sinais que não estão escritos nesse livro. Este, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que eu li esses textos no livro de João? Porque o livro de Marcos, o livro de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai falar acerca do reino de Deus. E o reino de Deus está relacionado à salvação da nossa alma. O livro de João, Jesus vai falar da salvação do Espírito, vida eterna. E nós recebemos vida eterna através do nosso Espírito. O nosso Espírito é salvo para a eternidade. Por isso que no livro de João ele vai destacar acerca da vida eterna. Mas Mateus, Marcos e Lucas vai falar do reino de Deus. Você pode ler na tua casa esses 3 livros. Você não vai encontrar Jesus falando de salvação, falando de vida eterna. Você vai ver Jesus falando de reino. E o reino dos céus é conquistado à força. Desde João Batista se faz violência para entrar no reino e com esforço se apoderam dele.
Aí Jesus vai continuando falando: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então perceba-se, irmãos, que em um texto nós vamos ver Jesus falando da salvação no Espírito, que é pela fé, sem esforço nenhum. Mas em outros textos nós vamos ver Jesus falando do reino, que é conquistado pelo esforço, que é a salvação da nossa alma. Por isso que eu quero que você estude e medite nesse assunto com clareza, debaixo de oração, acerca da salvação, acerca da vida eterna, que é nos dado pela fé. Romanos capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar algo muito importante e fundamental para as nossas vidas. Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos que crer e confessar ao Senhor Jesus como o nosso Senhor, e então nós receberemos vida no nosso espírito. Talvez alguém vai querer questionar um texto. Para nós encerrarmos, eu quero só trazer luz a um texto bíblico que está relatado no livro de Marcos, capítulo 16 e verso de número 16. O texto diz assim: a quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então muitas pessoas têm um entendimento um pouco distorcido desse versículo, porque vai dizer assim: quem crer e for batizado será, verbo futuro, será salvo, porém quem não crer será condenado. Mas se nós lermos um versículo antes, Jesus está dando instrução para os discípulos. No versículo 15 de Marcos, do capítulo 16, Jesus vai dizer para os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura por todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Jesus está dizendo: vocês vão, e quando vocês chegarem lá e pregar a palavra, se alguém ouvir a palavra e crer na palavra, já recebe salvação. Se alguém ouvir a palavra e crer e descer as águas do batismo, está salvo. Esse é a palavra, o sentido original dessa palavra. Então as pessoas só isolam o verso 16 do capítulo 16 de Marcos, dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Mas Jesus está dando uma instrução: quando vocês forem pregar o evangelho e encontrar pessoas no caminho e elas ouvirem e crerem e serem batizadas, elas recebem salvação. É isso que Jesus estava querendo dizer, e foi isso que ele afirmou categoricamente. Amém, meus irmãos? Tem muitos outros textos, tem outras referências bíblicas falando desse assunto, mas que nesta manhã Deus possa estar te abençoando em o nome do Senhor Jesus, e você possa começar a ter clareza sobre este assunto. Você já está salvo para a eternidade, para a glória de Deus, através da fé, através de você ter confessado Jesus. Jesus já te deu a vida eterna como presente, ela é sua, ninguém te tira mais, e quando ele vier buscar a sua igreja, ou no último dia, quando a trombeta tocar e ele vier para reinar sobre a terra, aqueles que estiverem vivos subirão ao encontro dele, como o apóstolo Paulo diz, mas primeiro os que já morreram, os que já dormiram no Senhor, serão ressuscitados primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos encontrarão com o Senhor para estar com ele para todos sempre. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E eu te peço uma vez mais: ore, contribua e divulgue esta obra em o nome de Jesus.